Gente, no próximo dia 12, a FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, completa 90 anos. Desde a sua criação, a entidade esteve envolvida, direto ou indiretamente, com a industrialização do Estado. E aí, para falar sobre esse assunto, a história, as perspectivas para o futuro, o momento atual também, o Central 98 recebe o presidente da FIENG, Flávio Rospe. Bom dia, Flávio, seja muito bem-vindo ao Central. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Nessa data muito especial para todo o estado de Minas Gerais. 90 anos, né? A gente está falando aí de uma longa história, de uma trajetória. O que a gente pode, para começar falando um pouquinho dessa história, né, de todo esse legado, o que a gente pode destacar da atuação da FIENG nesse período? O que são os pontos principais aí dessa história mesmo da entidade? A FIENG sempre esteve presente e muito participativa na atração de investimentos no nosso estado, atração de indústrias. Quando o nosso estado ainda não tinha um volume relevante de indústrias, a FIENG abraçou essa iniciativa e trouxe diversos empreendimentos aqui emblemáticos, né? A FIENG esteve envolvida na atração da Fiat para Minas Gerais, esteve envolvida na formação da Uzi Minas, esteve envolvida em diversos empreendimentos que mudaram a realidade do nosso estado, como faz até hoje um trabalho muito grande de atração. Mas após a industrialização, quer dizer, após a FIENG ter conseguido, juntamente com outros atores, claro, cada um a seu tempo, ter criado uma base industrial no nosso estado, criou-se, então, necessidade de fazer com que essa base tivesse as melhores condições para continuar aqui, né? Então, é a defesa pela melhoria do ambiente de negócio, para que as empresas possam começar a investir e crescer e trazer prosperidade para a sociedade. Para nós é muito relevante porque a gente entende que indústria é portadora de futuro. Uhum. E a gente, Flávio, primeiro prazer falar com você aqui no Central 98. A gente agora, você falou das coisas que passaram desses 90 anos e a gente tem coisas que estão vindo agora, como a empresa da Heineken. Você acha que Minas Gerais e qual é o papel da FIENG nesse cenário para trazer essas novas empresas? Agora falando na perspectiva para os próximos anos. Olha, o papel de atração de investimentos ele é um papel fundamental. O governador Romeu Zema entendeu desde o início que o Estado estava quebrado, que ele poderia, dentro do Estado, reduzir custos. Agora, que a única maneira que ele teria para aumentar a receita seria, na verdade, fazer uma política pública de atração de investimentos. E assim o fez, procurando melhorar justamente o ambiente de negócio, que era muito complicado. Ele melhorou, mas ainda continua muito difícil para quem quer empreender, investir no Brasil, um ambiente ainda hostil, né? O empreendedor ainda é percebido pelo poder público, por parte da sociedade, como algo a ser temido, enquanto em boa parte do mundo o empreendedor é desejado, é festejado, é cultuado, porque ele é que, com o seu investimento, promove desenvolvimento, promove geração de renda e produz os bens e serviços que todos nós consumimos no nosso dia a dia, né? Essa é uma visão equivocada da sociedade e é um papel que a FIENG tem procurado fazer de corrigir isso, essa percepção de que o empreendedor é um bicho papão e que a gente precisa de pessoas e de governos para nos proteger dos empreendedores. Isso não é verdade. O empreendedor faz parte da sociedade, ele é um de nós que em determinado momento largou o emprego, largou o serviço público para arriscar o seu recurso para tentar ganhar mais, para tentar gerar prosperidade. E nesse processo ele gera emprego, ele recolhe tributos, ou seja, ele cumpre seu papel social. Então, essa vertente precisa ser corrigida. Corrigindo essa percepção do empreendedor, vai ficar mais fácil de melhorar o ambiente de negócio. Melhorando o ambiente de negócio, a gente tem um ciclo de prosperidade. E é isso que o governo vem procurando fazer, o governo do Estado aqui, com as dificuldades de sempre, né? Porque há essa percepção equivocada ainda no seio da nossa sociedade. Mas esse é um trabalho que já vem dando resultados. Tanto é que as contas públicas estão chegando
nos eixos sem aumentar tributo, mas pelo crescimento econômico. Então, o papel desse momento da FIENG, além do papel de atração de investimentos que continua imprescindível, relevante, né, a gente tem um papel também social. Quando fundaram a FIENG lá atrás, eles criaram o Serviço Social da Indústria, que tenta acolher as famílias dos trabalhadores com o quê? Com clubes, esportes, arte, educação. O SESI dá uma educação excelente aí para a comunidade industrial, mas também para a sociedade. Não é só filho de industriário ou filho de industrial que pode frequentar o SESI, ele está aberto hoje a toda a sociedade, o investimento da indústria, e o SENAI com a formação de mão de obra, preparando a mão de obra para o futuro, preparando a mão de obra para esse crescimento econômico e para dar produtividade para as indústrias aqui instaladas. Então, esse hoje é um papel relevante de formação, que também é um papel de portabilidade de futuro, quer dizer, a gente é portador de futuro. Hoje nós temos 214 mil pessoas em Minas Gerais estudando no SESI ou no SENAI. Nós estamos falando de 1% da população mineira atualmente. Se você for colocar a população em fase de estudar, né, que é uma população menor que a total, nós estamos falando de 8%, quase, da população mineira que está em fase de aprendizado, estudando numa escola SESI-SENAI. Ou seja, é uma contribuição enorme para a indústria, para o nosso estado. E escolas de qualidade, que realmente elevam o patamar das pessoas e fazem uma transformação nas suas vidas. Flávio, eu não gosto muito de falar em globalização, porque eu acho que a globalização tornou uma referência perigosa para alguns entendimentos não muito claros do que é globalizar. Eu prefiro entender internacionalização das atividades por conta de skills, de competências e outras questões. Hoje nós temos um mundo que produz para ser consumido pelo mundo e uma presença muito forte da China nesse cenário. A indústria no Brasil, por conta disso, sofreu um processo de adaptação. Como é que anda esse processo de adaptação? E vamos voltar o foco aqui para a indústria mineira, porque a FIENG representa essa indústria. Como é que é esse processo de adaptação e quão competitiva é a indústria mineira nesse cenário internacional? Bom, no mundo global hoje a gente tem pelo menos duas grandes oportunidades. Uma delas para toda a indústria brasileira, inclusive a mineira, e uma que eu diria que mais para a indústria mineira do que para a mediana da brasileira, embora seja uma oportunidade também da indústria brasileira. A primeira oportunidade é que esse mundo global, em determinado momento, ele concentrou todo o seu foco em um país, na China. E pós-pandemia, o mundo viu, não dá para depender todo o fornecimento industrial do mundo de um único país. Então existe um anseio, diria, da comunidade internacional de diversificar sua fonte de suprimentos industriais. Não que não exista indústria em outros locais do mundo, mas a China concentrou boa parte do crescimento mundial nas últimas décadas no que tange à indústria. E só para confirmar como é que a indústria é portadora de futuro. A China saiu de um país miserável, agrário, para a segunda maior potência do mundo, que será a primeira, apenas tendo como estratégia central a industrialização da sua economia e se transformando na indústria do mundo. Então a indústria de fato é portadora de futuro, porque 70% do investimento de P&D no mundo é na indústria. Então boa parte das inovações que a gente toda hora se depara com elas vêm do mundo industrial. Né? A indústria ela tem empregos com melhor qualidade de formação, então ela melhora a formação de toda a sociedade. Além disso, a indústria gera muita riqueza, arrecada em impostos. Então os países industrializados são os países que realmente despontam no desenvolvimento. E você pode ver que todo país desenvolvido, ele também é industrializado. E à medida que ele vai perdendo a indústria, o nível de desenvolvimento dele estagna ou cai. É o que está acontecendo hoje com parte da Europa. Quem que é a potência da Europa? A Alemanha é o país mais industrializado da Europa. Quem está ficando para trás? Os países que têm menor industrialização. Essa é uma realidade
os Estados Unidos estão voltando os seus olhos para a industrialização, porque viu que ela é muito relevante para o desenvolvimento econômico. Então, esse quadro de diversificação cria uma oportunidade, porque o Brasil hoje está fora das grandes cadeias de suprimentos internacionais. Então, é uma oportunidade, há necessidade de diversificar e o Brasil tem algumas condições para isso. Então, esse é o primeiro ponto, que é a grande oportunidade. A segunda grande oportunidade, que em Minas Gerais é a economia verde. Os produtos produzidos no Brasil, eles têm menor pegada de carbono. Eu vou dar um exemplo muito simples. No mundo inteiro se usa carvão mineral como fonte de energia. E em muitos casos, como até mesmo matéria-prima da própria indústria, porque o carbono fornece o carbono, por exemplo, para a fabricação do aço. No Brasil, o carvão é vegetal. O carvão mineral, ele só emite gás carbônico, que você tira da terra, joga no alto forno, ou joga na caldeira de algum tipo de indústria, gera a energia térmica, e ao gerar, você emite o CO2. Você nunca teve extração de CO2 da atmosfera. O carvão vegetal não. Você planta uma floresta, essa floresta demora 7 anos para crescer. Durante os seus 7 anos, ela está extraindo CO2 da atmosfera. Aí você transforma aquilo no carvão vegetal e queima o carvão vegetal e ele então emite CO2. Só que no processo da floresta, você extraiu o dobro do que da queima. Ou seja, o nosso ferro gusa ou aço produzido com aquele carvão vegetal, a pegada de carbono dele é neutra ou negativa, enquanto a dos outros países é só positiva. Então, nesse mundo em que pegada de carbono importa, é muito importante os ativos que nós temos no Brasil, em especificamente Minas Gerais, que tem o maior maciço florestal de reflorestamento do Brasil. Isso é um ativo relevante. Além disso, nossa matriz aqui em Minas Gerais ela é 100% verde. A matriz nacional é 85% renovável, mas a mineira é 100%. Nós não temos hoje nenhuma térmica em operação em Minas Gerais. E além da nossa matriz, hoje nós só geramos aqui energia eólica, hidrelétrica, que é a principal, né? Fonte, energia térmica de bagaço, de fontes de renováveis, bagaço de cana, e outras fontes de energia térmica, todas renováveis, e um pouco de energia eólica. Então, toda a matriz energética de Minas Gerais é verde. E nós ainda exportamos para o resto do Brasil, porque Minas Gerais é um estado exportador de energia. Então, nós temos uma matriz energética já 100% limpa. Além disso, quando você vai nos combustíveis, nós temos aqui uma grande produção de açúcar e álcool. Já somos aí o terceiro maior estado produtor. Então, Minas Gerais tem vários ativos nesse componente de energia verde, energia renovável. Nós somos o estado à frente do nosso tempo. E, curiosamente, a gente não tem essa percepção, porque todo tempo todo só se fala aqui de problema ambiental. Não, nós temos grandes ativos ambientais. Poucas pessoas conhecem, mas Minas Gerais é o estado que tem a maior cobertura vegetal fora dos estados da Amazônia, né? Então nós somos sim um estado já muito preservado pela nossa agricultura, pela nossa indústria, embora muitas pessoas não tenham essa percepção. Temos uma ótima qualidade do ar, e temos grandes ativos ambientais que isso pode potencializar a economia mineira e brasileira. Então, mineiros, não se sintam inferiorizados. Nós estamos muito à frente dos países desenvolvidos no que tange ao meio ambiente, no que tange à sustentabilidade, à nossa indústria e à nossa agricultura. Então, nós estamos num patamar muito superior e temos que aproveitar essa oportunidade. E eu acho que essa oportunidade está posta na mesa. Basta que a gente abrace enquanto sociedade, porque isso vai trazer muitos benefícios, porque em breve os produtos verdes serão melhores percebidos pelo conjunto da sociedade e terão um ágio
Quer dizer, o produto é verde, eu pago um pouco a mais por esse produto verde. Isso vai gerar oportunidades para o Brasil. E para Minas especificamente, qual que é a grande ameaça, qual que é o grande obstáculo à indústria nacional aí como um todo? É justamente um ambiente de negócio hostil, é justamente o custo Brasil, as amarras que nós mesmos brasileiros colocamos para o nosso desenvolvimento. E aí seria amarras na área trabalhista, amarras na área tributária, um país extremamente complexo, extremamente burocrático, em que tudo demora muito para ser aprovado, que o empreendedor precisa todo tempo da autorização ou da prefeitura, ou do estado, ou do governo federal, ou dos órgãos inúmeros de fiscalização, de competência, que o tempo todo, infelizmente, criam dificuldades que vão tornando a atividade de se empreender no Brasil uma atividade muito custosa. E no caso da indústria é pior. Porque, por exemplo, rádio, Paulo, está aqui. Não tem uma rádio chinesa falando aqui para os ouvintes de Minas Gerais. Exato. Você não está vendo um monte de chinês aqui. Tô com medo disso. Pois é, o setor de comércio, de serviço, ele tem pouca concorrência internacional. Mas o setor industrial, não. O seu produto que você compra, ele pode ter sido produzido na China ou produzido aqui. Quando você vai cortar cabelo, também, volto a dizer, não é um chinês que está lá cortando cabelo. Né? É um brasileiro. Todo mundo corta cabelo, está exposto à mesma condição. Então, quando o Brasil é complexo, para alguns setores isso não mata, só torna mais caro o corte de cabelo, a transmissão do rádio, mas não mata. No caso da indústria, mata, porque ao invés de comprar um produto nacional, você compra um produto importado, porque lá não tem os mesmos custos para se produzir que tem aqui. E essa é a grande dificuldade, eu acho que esse é o grande desafio da indústria, reduzir o custo do Brasil e fazer com que a sociedade entenda. Se a gente reduzir o custo do Brasil, nós vamos ter mais produtos feitos no Brasil, mais empresas empregando brasileiros e mais empresas recolhendo impostos para ajudar a custear esse Estado monstruoso que existe no Brasil, que é caro, ineficiente, e para comprovar isso basta usar um serviço público. Quem usa serviço público não quer usar. Se você tem uma escola pública, você prefere a particular. Se você tem o SUS, você prefere o plano de saúde. E não é você, é qualquer pessoa, porque a qualidade dos serviços públicos ainda é ruim no Brasil. Apesar de muitas vezes se gastar muito. A educação hoje ela consome um volume enorme de recursos. Há muito dinheiro investido no Brasil, só que o nosso desempenho é péssimo, porque nós não temos gestão. A nossa educação precisa de gestão, a nossa saúde pública precisa de gestão. Ela precisa de ferramentas de meritocracia. E essa baixa produtividade do serviço público, claro que contamina a eficiência da indústria e do setor privado e também de toda a nossa sociedade. Aí, gente, a gente falando sobre os 90 anos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, né, a FIENG completando no próximo dia 12, domingo, 90 anos, e o Central 98 recebendo o presidente da FIENG, Flávio Rosca, falando para a gente um pouquinho da importância da entidade, dessa história, das perspectivas para o futuro também, do que está acontecendo nesse momento. Flávio, mais uma vez, obrigada demais pela presença, por esse tempo, para bater um papo com a gente aqui no Central 98, portas sempre abertas aqui na Rede 98. Eu agradeço pela oportunidade. E a FIENG sempre fica muito feliz de estar aqui falando com os ouvintes da 98, um público da nossa capital, um público do nosso estado, que entende como poucos as características de Minas Gerais.